Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Método Evolution. E hoje vamos falar sobre um assunto que é muito importante, talvez o mais importante do que a gente tem falado até agora, que é justamente a inflamação crônica silenciosa. Vocês têm observado que em todas as aulas eu friso muito a questão da inflamação sendo a causa de todas as doenças crônicas. E não é por mera coincidência, e sim por realmente dar ênfase naquilo que é realmente importante. A inflamação é justamente aquilo que ocasiona a gênese, a raiz de todas as doenças crônicas que temos. Então, falar aqui com vocês sobre esse assunto é muito importante. Porque explicar, vocês terem a entenderem o porquê que vocês estão inflamando e por que essa inflamação poderá levar a ter doenças, surgimento de doenças, é muito importante para que possamos ter uma consciência daquilo que nos causa malefícios. Então, entender todo o processo desde o início é muito importante para não deixarmos justamente ficar muito grave aquilo que a gente pode resolver com antecedência. Cortar realmente o mal pela raiz. Então, vamos lá? Vamos começar essa aula que, para mim, é a aula mais importante de todo o curso do Método Evolution. Inflamação crônica silenciosa. O processo invisível que pode estar acelerando o teu envelhecimento, estar causando fadiga, ganho de peso, ansiedade, perda de memória, diabetes, infarto, o próprio câncer e degeneração cerebral. Seu corpo pode estar inflamado mesmo sem você perceber. E aí você vai começar a entender todos os sintomas que você tem, justamente concluindo tudo aquilo que você está sentindo neste momento. Então, entender a inflamação vai ser muito importante para você entender o teu processo de adoecimento. Mas vamos lá, o que é essa inflamação crônica silenciosa? Eu gosto de entender que a inflamação não é algo ruim. Pelo contrário, a inflamação aguda, aquela inflamação que quando temos uma bactéria, quando temos um fator agressor, é importante que é um sistema de defesa do nosso próprio organismo. Então, a inflamação aguda é importante. A gente precisa ter uma resposta rápida a um agente agressor. É uma maneira de proteção do próprio organismo, de cicatrização, é uma defesa contra as infecções oportunas e é uma inflamação que é temporária, ou seja, é aquilo ali que vai, ocasiona, resolve o que está acontecendo e para. Então, isso é benéfico para o nosso corpo, é o nosso próprio sistema de defesa. Já a inflamação crônica silenciosa é aquela inflamação consistente, constante. Ela não para, é contínua, né? Por isso que fala crônica. E silenciosa porque ela é de baixo grau. Não é uma inflamação que ocorre grandes alterações momentâneas, igual a inflamação aguda. A inflamação aguda, quando a gente está com inflamação aguda, não dá febre. A febre é um sinal inflamatório, né? Não fica quente, não fica vermelho, são sinais inflamatórios agudos, né? Para justamente tentar desnaturar as bactérias, defender-nos desse agente agressor. Já a inflamação crônica, ela não tem muito sintomatologia. É aquilo que vai lentamente, sem grandes alterações. Só que com o passar do tempo, ocasiona vários problemas na nossa célula, no nosso metabolismo. Então, é uma inflamação, é uma resposta natural do nosso organismo, e o problema surge quando ela nunca desliga, ou seja, sempre ela se mantém, ela perpetua, né? Pequenos estímulos diários mantêm o corpo em estado constante de defesa. Então, alguma coisinha que ocasiona esse sistema sempre ligado, né? Como se fosse um trator ligado ali 24 horas por dia, sem parar. Um motor que fica ligado ali sem parar. Ele vai se desgastando, ele vai ocasionando pequenos defeitos imediatos ali que, com o passar do tempo, vai deixar de funcionar adequadamente. E isso desgasta muito as nossas células, né? Prejudica muito nossos hormônios e principalmente
gasta muito a nossa energia. Então, aquele cansaço que você sente, que não consegue explicar o porquê que você está com o corpo cansado, dorme, parece que não dormiu, provavelmente está relacionado à inflamação crônica silenciosa, que está roubando a tua energia, né? Então, eu costumo fazer uma comparação. A inflamação aguda é aquele fogo controlado, aquele fogo que a gente sabe a quantidade que ele vai, quanto tempo que ele vai ficar ali aceso, aquele fogo que a gente consegue controlar. Já a inflamação crônica silenciosa é aquele foguinho que fica o tempo todo ali e não apaga. Ele sempre está ali aceso e sempre está consumindo aquela energia local. Então, a inflamação crônica, ela não é algo benéfico. A inflamação aguda, sim, mas a inflamação crônica nunca será benéfica para o nosso organismo. E onde tudo que começa? O que causa essa inflamação crônica? Os principais gatilhos para a inflamação crônica silenciosa é sono ruim, estresse crônico, alimentação inflamatória, excesso de açúcar, sedentarismo, obesidade visceral, disbiose intestinal, excesso de telas, cortisol elevado e toxinas ambientais. Esses são os principais gatilhos para essa inflamação crônica silenciosa. Vocês conseguiram se enxergar aí? Parece que a gente está falando justamente das pessoas da atualidade, né? Quem que hoje está dormindo bem? Quem que não é estressado? Quem que não come aquilo que dá na hora que dá? Quem que não exagera no açúcar, na alimentação com açúcar e com ultraprocessados? Quem que está fazendo atividade física de forma correta, de forma contínua? Hoje, quem que não tem uma barriguinha saliente? Quem hoje não tem disfunção intestinal? Já perceberam o tanto de pessoas que estão tendo diagnóstico de intolerância à lactose, intolerância a glúten, alergia a certos alimentos? Parece que isso não ocorria anteriormente. Isso tudo é relacionado à desbiose intestinal. Excesso de telas. A minha vida está dentro do meu celular. Eu fico ali o tempo todo muito interagindo com o meu celular. E esse excesso de telas, com certeza, é fator muito importante para um desbalanço hormonal, principalmente relacionado à melatonina, e isso vai prejudicar o meu sono, levando a ter um processo inflamatório crônico. Cortisol elevado e nível de estresse, sono ruim, nosso cortisol eleva e acaba ativando as vias inflamatórias de uma forma descontrolada. E toxinas ambientais. A gente está tendo contato com muitas toxinas, né? Que a gente não tinha anteriormente. Então, essas toxinas vão lesionando aos poucos também as nossas células, né? E quando a gente tem ali um cérebro inflamado, a gente tem alterações do humor, ansiedade, fadiga mental, névoa mental. O nosso intestino, a gente tem desbiose, permeabilidade intestinal, inflamação intestinal, má absorção de nutrientes. E a gordura visceral, ela é justamente uma produtora de citocinas, ocasionando inflamação sistêmica, resistência insulínica e aumentando o nosso risco cardiovascular. Ontem eu estava numa aula sobre desbiose intestinal e o professor falou algo muito interessante. A pior gordura que a gente tem é a nossa própria gordura. A nossa própria gordura é pior que a gordura animal, é pior que a gordura vegetal, é pior do que qualquer outro tipo de gordura, justamente pelo nível de citocinas inflamatórias e acúmulo de toxinas inflamatórias nessa gordura. A nossa gordura, a gente não considera o adipócito mais como uma célula somente de armazenamento. O adipócito hoje é uma célula hormonal, ela produz hormônios, ela produz toxinas, ela produz várias substâncias que nos prejudicam de uma certa forma, uma forma muito importante.
Então, não consideramos mais o adipócito, que é a célula da gordura, como somente uma célula de armazenagem de gordura, e sim uma célula hormonal. Ela produz muitas substâncias, produz muitas toxinas que prejudicam. Então, quando a gente falar assim, qual que é a pior gordura é a gordura humana. É uma gordura muito rica em toxinas, muito, muito, muito ruim. E o intestino? O intestino a gente considera como o centro da inflamação. Cerca de 70% da imunidade do nosso organismo está relacionado ao nosso intestino. Então, veja, um órgão que durante muito tempo pouco se falou sobre o intestino, acaba hoje sendo o centro das atenções, porque a gênese de muito processo inflamatório está ali no intestino. Bactérias, essa alteração da microbiota intestinal, a gente tem cerca de trilhões de bactérias intestinais. Essa alteração dessa microbiota ocasiona a produção de certas substâncias, de certas toxinas, que alteram a permeabilidade da mucosa intestinal. Se a nossa mucosa intestinal ela está mais permeável, ela vai permitir a passagem de toxinas e a passagem de substâncias que vai nos prejudicar. E isso acaba levando a uma inflamação intestinal, sendo uma inflamação alterando toda a nossa gênese de hormônios e substâncias e nosso metabolismo, ocasionando uma inflamação sistêmica. Então, boa parte das nossas alterações inflamatórias estão relacionados intimamente ao nosso intestino. E foi algo que durante muito tempo foi negligenciado por todos, tanto a parte médica como pela própria população. A gente sempre considerava que, eu tenho um estômago de avestruz, eu como qualquer coisa, né? Mas hoje a gente sabe que não é bem assim. O nosso intestino é muito importante e ter uma microbiota intestinal saudável, equilibrada, é importante para ter uma manutenção de uma qualidade de saúde, uma qualidade de vida melhor. Sabemos da gênese de várias doenças ocasionadas por alteração de microbiota. Uma microbiota é capaz de ser o motivo da tua depressão. A microbiota pode ser o motivo da tua obesidade. A microbiota pode ser o motivo da tua doença neurológica, da tua doença cardiovascular. Então, ter um intestino regulado, equilibrado, uma microbiota adequada é muito importante. E este é também um dos pilares do método Evolution. A gente também altera, promove a alteração da microbiota intestinal, favorecendo para que ocorra a proteção de doenças, tornando realmente o nosso intestino a primeira barreira na prevenção das doenças. Então, é muito importante termos essa ideia de como que o intestino está intimamente relacionado aos nossos processos de adoecimento. As mitocôndrias elas são a usina de energia. Já falei isso para você em outras aulas. Então, uma mitocôndria saudável, ela trabalha muito bem, ela produz energia ativamente, ela tem uma alta eficiência celular, baixa produção de radicais livres, alto nível de ATP disponível, mais disposição, mais foco, mais vitalidade e mais proteção celular. Já uma mitocôndria inflamada, ela tem uma baixa performance. Então, a inflamação ela reduz muito a eficiência celular da produção de energia, ocasiona mais produção de radicais livres, menos ATP, que é a molécula que a gente utiliza de produção energética, mais fadiga, mais cansaço, envelhecimento acelerado e maior risco de doenças crônicas. Então, a inflamação crônica, ela compromete indubitavelmente a energia celular. E sem energia celular não existe vitalidade. Então, até para você ter ânimo para mudar o seu estilo de vida, você precisa ter uma mitocôndria funcional. Então, uma das etapas do método Evolution é justamente otimizar a sua mitocôndria.
A gente sabe que se não otimizarmos a sua mitocôndria, você não vai ter produção de energia adequada. Então não adianta eu querer colocar você para ir para uma academia, mudar o estilo de vida e fazer nada, se você não tiver o ânimo de fazer isso. E para você ter o ânimo, uma das primeiras fases do nosso método é otimizar a sua mitocôndria. Fazer com que a sua mitocôndria volte a funcionar adequadamente. Então, a gênese da mudança é ocasionada dentro da mitocôndria. Então, é muito importante. Então, termos ATP disponível é muito relacionado a essa fadiga que a gente acaba encontrando no decorrer do nosso dia. Então, essa baixa energia, esse cansaço, essa falta de disposição está relacionada intimamente a baixo nível de ATP. Precisamos fazer com que sua mitocôndria volte a produzir ATP de uma forma magnífica. E o envelhecimento celular? Como que a inflamação atua no envelhecimento celular? É tudo que a gente já falou em outras aulas. A inflamação, ela vai lá na célula e ela acaba ocasionando vários defeitos, vários danos nos eixos celulares, justamente fazendo com que as células não trabalhem da forma adequada. Então, quando a gente tem inflamação, uma agressão celular, a gente tem muito dano no DNA, a gente tem estresse oxidativo aumentado, regeneração celular comprometida, e aqui eu quero abrir um parêntese. Regeneração celular é a principal oficina do nosso corpo. Não tem como falarmos sobre medicações, sobre tratamentos, se a gente retirar a possibilidade das nossas células se regenerarem. A nossa própria célula ela consegue se restabelecer. Basta darmos todos os nutrientes, todas as condições que essa célula necessita para se regenerar. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente fica dependendo de remédios, de medicações, e na realidade a gente acaba tirando a possibilidade do nosso próprio organismo se regenerar e se tratar. Então, com essa inflamação, a gente inicia o processo de encurtamento telomérico. E aqui eu quero também abrir outro parêntese. A gente sabe que o telômero, que é uma parte que fica na ponta do DNA, do cromossoma, ele é o que justamente cuida da nossa idade biológica. Ou seja, quando você aumenta o encurtamento telomérico, você diminui a sua vida, você diminui os seus anos. Quando você aumenta o telômero, você aumenta os seus anos. Por quê? Esse telômero está muito relacionado à divisão celular. E essa divisão celular ela é relacionada justamente à quantidade de vida que vamos ter. Quando você acelera essa divisão celular, você acaba vivendo menos. Por quê? Quanto mais você está dividindo a célula, mais chance dessa célula se envelhecer, dessa célula não produzir proteínas, não produzir substâncias que nosso corpo precisa. E ela começa a ficar envelhecida. Então, essa questão da inflamação é muito importante porque quando você está inflamado, você acelera o encurtamento telomérico. E esse encurtamento faz com que essa célula acaba não funcionando da forma que deveria. E, consequentemente, a gente acaba tendo queda de energia. Então, uma célula saudável para uma célula envelhecida ocorre acelera justamente o nosso processo de envelhecimento. E isso é muito ruim, porque envelhecer não é o corpo como um todo, a gente envelhece na célula. E a célula é algo que a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa cuidar da nossa célula de uma forma com muito esmero, porque é algo que a gente acaba não dando tanto valor, mas é realmente o que faz a diferença no nosso organismo. Sirtuínas e longevidade. Então, quando as sirtuínas, elas auxiliam justamente
Elas são proteínas reguladoras que ativam genes ligados à proteção celular, reparo de DNA e longevidade. Então, essas substâncias que são produzidas ali nas células, elas ajudam a própria célula a trabalhar de uma forma mais otimizada, né? Então, elas auxiliam no reparo celular, elas melhoram o metabolismo energético, elas reduzem a inflamação, elas protegem as mitocôndrias e elas aumentam a resistência celular. Agora, protege o nosso cérebro, equilibra os hormônios, auxilia no controle do peso e metabolismo, ativa a longevidade e atrasam também o envelhecimento biológico. Então, as sirtuínas, elas são proteínas intimamente ligadas à nossa longevidade. Quando você tem a ativação de produção de sirtuínas, você tem a ativação da sua própria longevidade, você acaba vivendo mais. Só que qual que é o problema? Como que você ativa as suas sirtuínas? A gente cai justamente naquela questão. Jejum intermitente, exercício físico, alimentação antioxidante, calor e frio, calor e frio terapêuticos, aquela questão de crioterapia e banhos, certo? De uma forma adequada, que ajuda a produção de sirtuínas, sono de qualidade e controle do estresse. Então, se a gente não tem essas formas, se a gente não ativam essas formas, a gente não ativa as sirtuínas. E isso acaba mudando muito o aspecto de funcionamento celular e o reparo do nosso DNA. Se a gente não tem o reparo constante do DNA, a gente começa a produzir proteínas de uma forma não desejada, proteínas não funcionais. E essa produção de proteínas não funcionais é o que ocasiona justamente a formação de doenças, a formação de câncer, alterações inflamatórias. Então, a gente precisa ativar as nossas sirtuínas, fazendo com que temos um reparo de DNA melhor e mitocôndrias mais saudáveis. E isso favorece para que tenhamos uma longevidade cada vez mais otimizada. E a via AMPK? Ele é nosso sensor metabólico. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui nunca ouviram falar sobre essas questões. E por que que eu trouxe isso para vocês? Porque é muito importante vocês entenderem por que que o exercício físico é importante, por que que a alimentação é importante, por que que o sono adequado é importante, por que que a exposição ao frio em determinado momento é importante, por que que o jejum intermitente é importante. Porque falar que é bom é muito fácil, mas demonstrar o porquê que é bom que se torna um pouco mais difícil. E eu estou falando desses assuntos aqui com vocês justamente para mostrar para vocês o porquê que é importante fazer isso. Por que que é importante fazer exercício físico? Porque eu vou ativar a via MPK. A via MPK, a MPK é uma enzima que funciona como um interruptor metabólico. Quando a energia celular está baixa, ela é ativada e coloca o corpo em modo de economia inteligente, priorizando processos que geram saúde, reparo e longevidade. Então, quando você ativa a via MPK, você vai otimizar o teu processo biológico. É como se fosse um botãozinho biológico que você liga. Isso vai te levar a uma sobrevivência saudável. Vai ajustar o teu corpo para funcionar de uma forma melhor. Então, que forma que você ativa a MPK? Exercício físico, sono de qualidade, alimentação, jejum intermitente, exposição ao frio. Então, veja como que é importante termos associado todos esses aspectos para que ativamos sirtuínas e ativamos a MPK, que é muito importante para a homeostase energética metabólica do nosso corpo, favorecendo para que tenhamos longevidade. Não tem como a gente não ter longevidade se a gente não tiver a via MPK ativada ou se a gente não tiver sirtuínas. Então, é importante fazermos essas mudanças que a gente precisa de começar a atividade física, de ter um sono de qualidade, de melhorar a nossa alimentação, de fazer jejum intermitente. Isso um assunto para uma aula específica de jejum intermitente. Ter exposição ao frio, a gente sabe que a gente ativa crioproteínas que faz com que ativem a via MPK,
certo? Quando a gente tem banho gelado específico, né? Então, por que que os jogadores, quando terminam um jogo de futebol, eles vão para uma banheira cheia de gelo? É justamente para ativação da via AMPK, para restaurar o teu organismo de uma forma mais rápida, entendeu? Então, é muito importante isso. Então, fazermos todas essas alterações que a gente propõe no método Evolution é cientificamente comprovado. A gente precisa moldar você justamente para viver de uma forma melhor. Então, a gente precisa ter ativado em você sirtuínas e ter ativado em você a MPK, justamente para você ter um melhor processo, uma melhor performance e você ocasionar uma longevidade. É aquilo que a gente sempre fala, aumentar vida aos seus anos. mTOR, FOXO e SASP. Aqui também é uma outra questão muito importante. A mTOR é uma via de crescimento celular. Então, o mTOR é aquela via que você molda a tua célula para ela poder se hipertrofiar, para ela poder se multiplicar, certo? Quando você tem a via mTOR ativada de uma forma equilibrada, isso é muito positivo, isso é muito bom, porque você vai ter hipertrofia muscular, você vai ter crescimento celular de uma forma equilibrada. O problema é que o excesso ela acaba ocasionando doença. Por quê? Quando você tem uma hiperativação da via mTOR, você inibe a via FOXO e aumenta SASPs. A gente já falou em uma outra aula o que são SASPs. SASPs são alterações fenotípicas que fazem a sua célula secretar substâncias senescentes. E isso favorece com que o meio em volta celular vai se tornando todo mais envelhecido. Então, hiperativar a via mTOR, ela vai te prejudicar. E a via FOXO, ela é uma via muito importante na proteção e reparação da longevidade, porque ela ativa genes de proteção celular. Ela é poderosa defesa antioxidante, estimula reparo de DNA e de proteínas, promove a autofagia e limpeza celular. A via FOXO, ela é boa parte da nossa autofagia, da nossa limpeza celular é ativada pela via FOXO. Ela favorece a resiliência e longevidade e saúde metabólica. Então, não podemos ter a via mTOR ativada em excesso. A gente precisa ter um equilíbrio. E a via mTOR ela é muito ativada quando você tem excesso calórico. Quando você come em excesso e você tem excesso de energia. Você ativa a via mTOR porque a tua célula está entendendo que você está dando mais energia para ela justamente para ela crescer. Só que não é isso, né? É o contrário. Então, ela começa a ativar a via mTOR. Então, açúcar em excesso também, estresse crônico, inflamação crônica e sedentarismo ativam a via mTOR. Só que também, quando você faz hipertrofia muscular, em excesso, também ativa a via mTOR. Então, tem que ter muito cuidado, porque quando você hiperativa uma via, você acaba inibindo ou produzindo mais problemas celulares. Então, o envelhecimento começa quando o corpo perde o equilíbrio entre crescimento e reparação. Então, ter essa ideia que precisa crescer, mas em equilíbrio, mas também precisa se reparar, é muito importante. Porque quando você hiperestimula a mTOR, você inibe FOXO, e o FOXO inibido, a sua célula não vai se reparar. Então, e também não vai fazer autofagia. Então, é muito importante entender esse processo. E quais são os sinais de alertas importantes que começam a aparecer quando a gente começa a ter inflamação crônica silenciosa? O primeiro sinal é o cansaço frequente. É aquele cansaço que parece que você está sempre carregando uma tonelada de pedra, né? O sono ruim, dificuldade para começar a dormir, dificuldade para dormir, acordar várias vezes à noite, isso é muito relacionado à inflamação crônica silenciosa. Ansiedade. Quando o teu cérebro está muito ansioso, as alterações neuroquímicas que ocorrem ali
justamente são atrapalhadas pela inflamação e tornando a gente mais ansioso. Falta de foco, névoa mental, dor muscular, ganho de peso abdominal, queda de libido. Por quê? Não tem produção hormonal, a gente cai a nosso desejo sexual. Compulsão alimentar, porque a gente acaba alterando ali a relação de névoa mental, de ansiedade, de tudo isso, fazendo com que o nosso neurônio não pense da forma, não trabalhe da forma que deveria trabalhar. A gente acaba tendo ali estímulo de alimentação compulsoriamente. Irritabilidade, mudança de humor, impaciência, facilidade para se irritar, tudo isso são sinais indiretos de inflamação crônica silenciosa. Então, muitas vezes, não precisa a doença aparecer, o nosso corpo já começa a falar que algo não está certo. E esse algo que não está certo é a inflamação crônica silenciosa, que vai levar a longo prazo a doenças. Quais são os exames que sinalizam a inflamação? Então, aqui a gente tem vários exames. PCR ultrassensível é muito importante. Ferritina. A ferritina não é um exame só para poder ver quantidade de ferro circulante. A ferritina, quando aumentada, ela é um marcador inflamatório importante. Insulina. Quando a gente tem inflamação, resistência insulínica é um fator muito importante de inflamação corporal. Níveis de glicemia, ROMA-IR, que é um índice que justamente mede essa resistência insulínica, mede esse risco metabólico. Cortisol, quando a gente tem cortisol aumentado, a gente está inflamado. Vitamina D. Vitamina D é um hormônio que atua inteiramente em todo o nosso organismo e ela é muito associada à inflamação crônica. Quando a gente tem baixa dosagem de vitamina D, pode ter certeza, tem inflamação. Homocisteína, ela é um outro marcador muito importante, né? Que é ligado intimamente ao metabolismo de aminoácidos e consequentemente, está muitas vezes aumentada em risco cardiovascular maior. Perfil lipídico, né? Muitas pessoas reclamam que, doutor, mas eu nem como colesterol, por que que eu tô com colesterol alto? Uai, isso aí é algo que a gente explica pela inflamação crônica silenciosa. Quando você está inflamado, seu colesterol está aumentado, porque o teu fígado, o teu metabolismo está todo comprometido, né? Testosterona, intimamente ligada à inflamação. Quando você tem resistência insulínica, você não tem a produção da proteína que carrega a testosterona. Então você acaba tendo testosterona baixa. Ou você acaba tendo a baixa produtividade de testosterona nas gônadas por conta de sinalizador. E perfil intestinal. Como eu falei, como o intestino é muito ligado às questões inflamatórias, a disbiose é muito intimamente ligada a essa permeabilidade intestinal e absorção de substâncias indesejáveis. O perfil intestinal é muito importante para entendermos o processo inflamatório do teu corpo. E aí começa a surgir doenças, né? Por quê? Se está inflamando, logo vai surgir doenças. Então, quais são as doenças que são intimamente ligadas à inflamação silenciosa? Diabetes tipo 2, obesidade, hipertensão, Alzheimer, depressão, infarto, AVC, câncer, apneia obstrutiva do sono, esteatose hepática e dentre outras mais. Então vejam como que eu posso falar aqui um número até razoável, mas eu acredito que cerca de 90% de todos os problemas de saúde estão neste quadro. Infarto, derrame é a maior causa de morte no mundo. Câncer entra como em sequência, diabetes em sequência. Então, vejam como que isso tudo está interrelacionado. Então, entendam que não adianta eu tratar
o teu infarto. Não adianta eu tratar somente o seu diabetes. Não adianta eu tratar a sua esteatose hepática. Ou não adianta eu tratar somente a tua depressão. Isso tudo está ocorrendo por conta de uma raiz única, que é a inflamação crônica silenciosa. A inflamação crônica silenciosa é o motivo dessas doenças. Se a gente não tratar a sua inflamação crônica, não adianta. E essa é a grande diferença dos médicos que estão se modernizando e estão tendo esse primeiro contato com a medicina regenerativa. Porque começam a entender que você não é somente o seu coração, não é somente o seu cérebro, não é somente o seu fígado. Você é um ser complexo, é um ser todo, que a gente precisa tratar você como um todo. E essa é a grande diferença. Isso é realmente o que a gente quer entregar para os nossos pacientes de uma forma personalizada. Porque eu entender o seu processo de inflamação, eu vou conseguir te atender de uma forma melhor. Eu vou conseguir solucionar teu problema de uma forma melhor. E principalmente, eu vou conseguir prevenir você de doenças que você está predisposto a desenvolver. Então, a gente começa a tratar a doença antes mesmo que ela surja. Por quê? Por conta da inflamação crônica silenciosa. Porque o problema é evitar que você vá envelhecer lá na frente. Então, se você não tiver doença na sua senescência, você vai viver bem. Agora, se você tiver cheio dessas comorbidades, me fala como você vive bem. Me fala como que vive uma pessoa que teve um derrame, uma pessoa que teve um câncer, uma pessoa que tem obesidade, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem Alzheimer. Limita totalmente a tua qualidade de vida. E é isso que a gente quer te defender, que a gente quer prevenir no teu organismo. E como que a gente deve controlar a inflamação? Bom, eu já falei aqui para vocês várias coisas aqui que são importantes. Primeiro, sono reparador, que é um dos motivos, alimentação anti-inflamatória, exercício físico, controle emocional, redução de açúcar, saúde intestinal, controle hormonal e respiração consciente. Mas aqui a gente pode integrar várias outras coisas, né? Então, controlar essa inflamação é fazer com que teu organismo tenha as condições necessárias para que ele trabalhe de uma forma melhor, para que ele volte a trabalhar da forma correta. Então, essa é a grande diferença. Então, a gente ficar pegando no teu pé para você ter um sono de qualidade, para você se alimentar bem, para você fazer atividade física, para ter um controle emocional, para controlar teus hormônios, para melhorar teu intestino. Tudo isso são coisas que realmente cientificamente vão atuar na tua inflamação e vai prevenir que você venha desenvolver todas aquelas doenças que eu falei no quadro anterior. Então, é importante a gente controlar isso daí. Higiene do sono, né? Como eu já falei na aula específica, não vou me atentar aqui muito, mas é muito importante ter um sono de qualidade. A gente precisa dormir bem. O sono é um dos maiores anti-inflamatórios naturais do nosso organismo. Ela ajuda muito a combater a inflamação. E estratégias farmacológicas. É o que a gente faz. É o que a gente vai te entregar. Correção hormonal, vitamina D, vitamina B12, ômega 3, magnésio, melatonina, metformina, moduladores metabólicos, controle da resistência insulínica e tantos outros mais, que é justamente para corrigir as causas que estão levando a você a ter inflamação. E vejam que a metformina vai ser lançado um estudo ano que vem, que provavelmente a metformina será um dos medicamentos mais importantes quando se trata de longevidade. Justamente porque ela atua intimamente na sensibilidade insulínica que reduz a inflamação sistêmica, levando à longevidade celular. A metformina e a melatonina são duas moléculas muito importantes que futuramente eu tenho certeza que serão praticamente obrigatórias para o dia a dia de qualquer ser humano. Então, essas estratégias farmacológicas é o que vai te diferenciar, é o que vai fazer com que teu corpo volte a trabalhar de uma forma melhor, de uma forma otimizada. E se seu corpo volta a trabalhar de uma forma otimizada,
produzindo energia adequada, fazendo reparo de DNA, fazendo autofagia, fazendo autolimpeza, trabalhando e otimizando corretamente todos os processos metabólicos, eu tenho certeza que você irá viver com melhor qualidade. Que você vai voltar a ter a energia que você deseja, que você vai voltar a ter os propósitos que você almeja. Então, é muito importante. Isso aqui é um fator, é um dos quesitos mais importantes de todo o Método Evolution. É utilizar toda a modernidade que a gente tem, todo o conhecimento farmacológico que temos nesses aspectos para recuperar o teu corpo, para otimizar os teus processos metabólicos. E o método Evolution é tudo isso, né? É a medicina regenerativa de forma tecnológica, científica, é o resgate da sua performance metabólica, dos seus hormônios, o controle íntimo da inflamação, a saúde emocional, nutrição, sono de qualidade, tudo isso integrado no nosso processo. É o que a gente almeja, é trazer para você todos esses processos para que teu organismo volte a funcionar de uma forma desejada, de uma forma melhor. E isso daqui é, sem dúvida, o que vai te trazer mais energia, mais clareza mental, melhor sono, melhor composição corporal, mais disposição, mais autonomia e melhor performance física e mental. Quando as pessoas entram no nosso consultório somente interessado nesse aspecto de composição corporal, a gente fala, chega a ser até um motivo de risada, porque a composição corporal, a obesidade, ela é um dos quesitos importantes. Só que tem vários outros quesitos que a gente precisa tratar em você. E as pessoas esquecem. Elas se preocupam muito com o físico. Esquece que atrás do físico tem muitas coisas, muitos processos importantes. Então, não é somente a obesidade, não é somente a composição corporal. Ela é sim um fator importante. A gente tem mais músculo, menos gordura é muito importante. Mas ela é apenas um dos quesitos que a gente objetiva tratar. E uma reflexão final aqui para vocês. Seu futuro biológico está sendo construído agora. O que você vai viver daqui 20, 30, 40 anos é justamente reflexo daquilo que você está fazendo hoje. Não adianta daqui 20, 30, 40 anos você querer fazer grandes coisas, grandes alterações, porque o tempo não volta atrás. Então, você precisa construir o teu futuro biológico agora. Você precisa mudar o seu estilo de vida agora, para lá na frente você ter uma qualidade de vida melhor. E eu não estou falando de viver mais, é de viver melhor, de ter qualidade de vida, de chegar a 85 anos, 80 anos, andando adequadamente, fazendo suas funções vitais normalmente, não dependendo de ninguém para fazer nada, é tendo realmente uma vida normal, como qualquer outra pessoa tem. Não é apenas a sua idade, mas sim ter uma idade biológica, orgânica, compatível. Isso é muito importante. E é isso. Olha só como que a inflamação muda uma pessoa. Eu estava inflamado, obeso, doente, 120 quilos, cansado, baixa autoestima, inflamado, meu sono muito ruim, alimentação desregrada, sedentário, sem energia, sem foco, sem saúde. Eu não conseguia mais nem raciocinar direito. E hoje, com 40 quilos a menos, e óbvio que eu ainda estou no meu processo, mais saudável, energia, autoconfiança, inflamação controlada, disposição, motivação, rotina ativa, saúde plena e vida com propósito. Quem trabalha comigo diariamente sabe do que eu estou falando. Eu atendo o dia todo, chego até 10 horas da noite como se estivesse começando o dia. Não canso. Justamente por conta de toda essa motivação, de tudo isso que eu tive que mudar na minha vida para poder chegar até aqui. E como isso tem me beneficiado em todos os aspectos. Em um ano para cá que eu mudei o meu estilo de vida, eu abri mais de 6 empresas. Eu construí várias coisas que a minha mentalidade já não estava mais construindo.
Então é muito importante, gente. O método Evolution ele não é somente para você emagrecer, mas é trazer novamente a sua vida na forma que ela deve ser, trazer seus propósitos, não deixar você se perder. Isso é muito importante. Então encerro aqui essa aula justamente mostrando como eh, meu próprio testemunho de como que a gente controlar a inflamação muda realmente a nossa trajetória. E eu quero muito poder mudar também a sua trajetória, mudar também o seu propósito de vida. Às vezes não mudar, mas às vezes resgatar teu propósito de vida e mostrar para você que a vida tem como ser muito boa. Basta acreditarmos e basta darmos os primeiros passos, que tudo mais vai sendo acrescentado e tudo mais vai ocorrendo. Então, fiquem com Deus. Mais uma aula terminada e te espero na próxima aula. Tem muito assunto importante para a gente comentar, para você entender como que a doença chega até você e como você vai sair dela de uma forma mais fácil.